E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive, o podcast, o nosso mergulho profundo nos assuntos que você não sabia. Hoje, no nosso nono episódio, a gente vai desvendar um tema cada vez mais em alta, né? O impacto das mudanças climáticas na saúde dos nossos pets. Afinal, eles também sentem, né, na pele, ou melhor, as consequências do nosso planeta em crise, né? Você já parou para pensar nisso? Pois é um assunto que a gente precisa colocar em destaque. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas as mudanças climáticas impactam diretamente o bem-estar dos nossos bichinhos. É verdade. E para entender melhor essa relação, vamos nos aprofundar em 2 artigos. Boa. Que trazem informações importantes. O primeiro é: mudanças climáticas afetam a saúde e o comportamento. E o segundo: quais os efeitos das alterações climáticas na saúde do seu animal? Isso mesmo. Esses artigos trazem um panorama bem completo da situação. Sim. E a gente vai destrinchar tudo para vocês. E já adianto. Preparem-se para algumas surpresas, porque a coisa é mais séria do que a gente imagina. De fato. Vamos começar falando sobre um problema que tem se agravado com as mudanças climáticas: as doenças respiratórias em pets. Sabia que a baixa umidade do ar, potencializada pela poluição, pode ser um gatilho para problemas respiratórios, principalmente para os alérgicos. É verdade, eu li nos artigos que o ar seco irrita as vias aéreas dos bichinhos, Sim. piorando o quadro de alergias e deixando eles mais vulneráveis a doenças. É como se a gente respirasse poeira o tempo todo, sabe? Desconfortável demais. Exatamente. E essa situação pode evoluir para doenças mais graves, como sinusite, rinite alérgica, traqueobronquite. Nossa. E até mesmo broncomalácia e colapso traqueal, Noba. que são problemas bem sérios que afetam a respiração. Em casos mais extremos, a pneumonia pode dar as caras, e aí a internação com oxigenoterapia pode ser necessária. Caramba. Fiquei até preocupado agora com os meus bichinhos. Uhum. Mas o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Manter o ambiente úmido é a chave. Uma dica simples, mas super eficaz, é usar umidificadores de ar, principalmente em ambientes com ar-condicionado. Outra opção são os climatizadores de ar, que, além de umidificar, refrescam o ambiente sem ressecar o ar. O importante é garantir o conforto térmico e respiratório dos pets, especialmente nos períodos mais secos do ano. Anotado. Umidificador e climatizador já na lista de compras para garantir o bem-estar dos meus pets. E, já que falamos em saúde, o próximo tema é de arrepiar: as zoonoses. As zoonoses são um perigo real, e o problema é que, com as mudanças climáticas, a situação tende a piorar. Me explica melhor isso, por favor. Eu sempre ouvi falar de zoonoses, mas nunca entendi direito o que são e como elas se conectam com as mudanças climáticas. Zoonoses são doenças que podem ser transmitidas entre animais e seres humanos. E o grande problema é que as mudanças climáticas estão bagunçando o ciclo de vida de vários vetores, como mosquitos, carrapatos e flebotomíneos. Flebotomíneos são os famosos mosquitos palha, aqueles minúsculos que costumam picar no final da tarde. Eles transmitem doenças como a leishmaniose, que é um problemão tanto para os pets quanto para os humanos. Nossa, esses mosquitos são terríveis. E por falar em doenças transmitidas por mosquitos, o artigo Mudanças Climáticas Afetam a Saúde. E o comportamento fala sobre a leptospirose, que me deixou de cabelo em pé. É verdade que essa doença se espalha mais facilmente com as chuvas intensas, que estão cada vez mais frequentes por causa das mudanças climáticas. Exatamente. A leptospirose é causada por uma bactéria presente na urina de ratos contaminados. Nossa! Com as chuvas fortes e os alagamentos, essa bactéria se espalha com mais facilidade, contaminando a água e o solo. E o pior era que tanto cães quanto humanos podem ser infectados. Que perigo! É mais um motivo para a gente se preocupar com as mudanças climáticas, né? Elas afetam a saúde do planeta como um todo e, consequentemente, a nossa saúde e a dos nossos pets. E falando em pets, no artigo da General de Tranquilidade, eles mencionam outras zoonoses que estão se tornando cada vez mais comuns por aqui, como a doença de Lyme, transmitida por carrapatos, e a leishmaniose, que a gente já comentou. Inclusive, eles alertam para a gravidade da leishmaniose visceral canina, que, infelizmente, é muito comum em Portugal. Realmente é um problema que exige atenção e medidas preventivas eficazes. Mas as mudanças climáticas não afetam só os pets domésticos, os animais silvestres também sofrem com as consequências do desequilíbrio ambiental. E por falar em animais silvestres, você viu que os artigos mencionam a escassez de alimentos. E a migração forçada como problemas cada vez mais frequentes para esses animais. Sim, li sobre isso e fiquei bem impressionado. Imagine só, os bichinhos tendo que abandonar seus habitats naturais por causa das mudanças climáticas, buscando comida e água em outros lugares. É de partir o coração. E essa busca
por recursos em novos habitats gera uma série de problemas. A competição por alimento e território aumenta, o que pode levar a conflitos entre espécies. Nossa. Além disso, a introdução de espécies em áreas onde elas não existiam antes pode causar um desequilíbrio ecológico, impactando a biodiversidade da região. É como um efeito dominó, né? Uma mudança desencadeia uma série de consequências imprevisíveis. E os artigos citam exemplos específicos de animais que estão sofrendo com isso. Sim, o artigo Mudanças Climáticas Afetam a Saúde e o Comportamento menciona o caso do soldadinho do Araripe, uma ave que só existe na Chapada do Araripe, no Ceará. Ele está ameaçado de extinção por causa da diminuição das nascentes de água limpa, que são essenciais para a sua sobrevivência. Que triste. E o que mais me chamou a atenção foi a vulnerabilidade das espécies especializadas, aquelas que dependem de condições muito específicas para sobreviver. Com as mudanças climáticas, essas espécies ficam sem ter para onde ir, literalmente. Exatamente, elas não conseguem se adaptar a um ambiente em constante transformação e acabam sofrendo as consequências. É o caso de alguns anfíbios, por exemplo, que são muito sensíveis a alterações de temperatura e umidade. Com o aquecimento global e a mudança nos regimes de chuva, muitas espécies de anfíbios estão desaparecendo. É realmente preocupante. E os artigos mencionam o papel dos veterinários nesse contexto. O que eles podem fazer para ajudar? Sim, os veterinários têm um papel fundamental na pesquisa, no diagnóstico precoce de doenças e na conscientização da população sobre os riscos de interação com animais silvestres. Eles podem atuar em projetos de conservação, monitorando a saúde dos animais, identificando as causas de doenças e buscando soluções para proteger as espécies ameaçadas. Que legal saber que os veterinários estão engajados nessa luta para proteger os animais. Mas, voltando aos nossos pets, além das doenças respiratórias e das zoonoses, quais outros problemas as mudanças climáticas podem causar para eles? Outro problema grave é o estresse térmico. Com o aumento das temperaturas, os pets, principalmente os cães, ficam mais suscetíveis à insolação e hipertermia, que é o aumento excessivo da temperatura corporal. Faz sentido. A gente já sente o calor na pele, imagina os bichinhos com aquela pelagem toda. E tem outro detalhe importante. Alguns cães, como os braquicefálicos, sofrem ainda mais com o calor. Pra quê? Braquicefálicos são aqueles cães com focinho achatado, como os bulldogs e os pugs. Eles têm mais dificuldade para respirar por causa do formato do crânio e do focinho, e o calor intenso piora essa situação. Ah, entendi. Agora faz sentido. Esses cachorrinhos são fossos demais, mas é preciso ter cuidado redobrado com eles no calor, né? Com certeza. Água fresca sempre à disposição, passeios em horários mais frescos, sombra e ventilação são essenciais para garantir o bem-estar desses pets nos dias mais quentes. E os gatos, eles também sofrem com calor. Sim, os gatos também podem sofrer com calor, principalmente os de pelagem longa. Mas o que me chamou a atenção no artigo da Generale Tranquilidade foi a questão da alteração do período fértil dos gatos por causa das mudanças climáticas. Sério? Como assim? O cio das gatas costuma acontecer na primavera, verão e outono, mas com as mudanças climáticas, esse período está se estendendo, com as gatas entrando no cio em épocas do ano menos comuns. E isso causa algum problema? Pode causar. As gatas podem ficar mais agitadas, miar mais alto e demonstrar comportamentos mais carentes durante o cio. Além disso, é preciso redobrar os cuidados com a higiene da caixa de areia nesse período. Entendi. É mais um exemplo de como as mudanças climáticas impactam a vida dos nossos bichinhos de maneiras que a gente nem imagina. E os artigos mencionam outros problemas relacionados ao calor. Sim. Os artigos falam sobre a desregulação das mudanças sazonais, como a queda de pelos em cães e gatos e a muda de penas em aves. E por que isso é um problema? Essas mudanças, que antes eram previsíveis, estão cada vez mais desreguladas por causa das alterações climáticas. Isso pode causar queda excessiva de pelos e penas, falhas na pelagem e na plumagem, coceira, vermelhidão na pele. E como saber se a queda de pelos ou penas é normal ou um sinal de problema? Preste atenção aos sinais. Se a queda for muito intensa, se surgirem falhas na pelagem ou na plumagem, coceira, vermelhidão na pele, é importante procurar um veterinário para investigar a causa do problema. Anotado. E o que a gente pode fazer para minimizar esses problemas? Uma alimentação balanceada, rica em vitaminas e minerais, é fundamental para manter a saúde da pele e dos pelos dos pets. Escovar o pelo regularmente também ajuda a remover os pelos mortos e estimular a circulação sanguínea. E para as aves, garantir que a gaiola esteja em um local fresco e arejado, longe da luz solar direta, é essencial. Dicas anotadíssimas. E, já que falamos em aves, lembrei de outra questão que me preocupou nos artigos.
a dificuldade de hibernação de algumas espécies, como as tartarugas. É verdade. As tartarugas precisam hibernar durante o inverno para regular suas funções vitais. Mas, com o aumento das temperaturas, elas podem ter dificuldade para entrar em hibernação, que pode comprometer a saúde e até levar à morte. E os roedores também sofrem com esse problema. Sim, os roedores também podem hibernar, mas geralmente os que vivem em cativeiro não precisam passar por esse processo. O problema é quando a temperatura ambiente fica muito baixa, abaixo de 15 graus, e o bichinho entra em hibernação sem estar preparado. E o que fazer nesses casos? Se o seu hamster ou porquinho da Índia entrar em hibernação, tente acordá-lo suavemente, esfregando para aquecê-lo. Mas o ideal é prevenir esse problema, mantendo a temperatura ambiente adequada para a espécie. Entendi. E para quem tem aquário, as mudanças climáticas também podem causar problemas. Com certeza. As altas temperaturas podem ser um problemão para os peixes. Elas aceleram o metabolismo dos peixes e aumentam a proliferação de bactérias na água, o que pode levar à morte dos bichinhos. E como podemos evitar que isso aconteça? É fundamental manter a temperatura da água estável, idealmente entre 24 e 25 graus para a maioria das espécies de peixes de aquário. Evite a incidência direta de luz solar no aquário e utilize um termostato para controlar a temperatura da água. Que se a temperatura da água subir muito, o que fazer? Nunca adicione água fria ou gelo de uma vez. A mudança brusca de temperatura pode chocar os peixes e causar a morte deles. Nossa. O ideal é resfriar o ambiente aos poucos, desligando o aquecedor e aumentando a ventilação do ambiente. Nossa, quanta informação importante. Estou impressionado com a quantidade de problemas que as mudanças climáticas podem causar para os nossos pets. Realmente é um problema complexo e que exige atenção de todos nós. Mas não vamos desanimar. A boa notícia é que existem várias medidas que podemos tomar para proteger nossos pets. Bom, vamos falar sobre essas medidas na próxima parte do programa. Com certeza. Fiquem ligados para saber como podemos minimizar os impactos das mudanças climáticas na vida dos nossos bichinhos. Estamos de volta para a última parte do nosso The Deep Dive. A gente viu como as mudanças climáticas impactam a saúde dos pets. Desde as doenças respiratórias, o aumento das zoonoses, até o estresse térmico e a dificuldade de hibernação de algumas espécies. As mudanças climáticas estão realmente colocando em risco a saúde dos nossos bichinhos. Mas me conta, o que podemos fazer para protegê-los? Quais as dicas práticas que a gente pode colocar em prática no dia a dia? Nos 2 artigos que a gente usou como base para o nosso mergulho de hoje, tem várias dicas importantes. Algumas a gente já comentou ao longo do programa, mas vale a pena reforçar. Com certeza. Vamos lá. A primeira dica que a gente nunca vai cansar de repetir é manter a vacinação e a desparasitação dos pets em dia. Essa dica é fundamental. Com o aumento da proliferação de mosquitos, carrapatos e outros vetores, proteger os pets contra doenças é mais importante do que nunca. E por falar em vetores, usar repelentes eficazes também é essencial, né? Sim, mas é importante conversar com o veterinário para escolher o repelente mais adequado para o seu pet, considerando a espécie, a idade e estilo de vida do animal. E água fresca sempre à disposição. Principalmente nos dias mais quentes, é essencial garantir que os nossos pets tenham acesso à água fresca e abundante. Exatamente. E cuidado com os passeios nos horários de calor intenso. O asfalto quente pode queimar as patinhas dos pets e o sol forte aumenta o risco de insolação. Prefira passear com seu pet no início da manhã ou no final da tarde, quando o sol está mais ameno. E nos dias frios a gente também precisa ter atenção, né? Proteger os pets da umidade, do frio e do vento é fundamental para evitar problemas respiratórios e outras doenças. Com certeza. Um ambiente limpo e arejado também faz toda a diferença. Manter a casa limpa, livre de poeira e ácaros ajuda a prevenir alergias e problemas respiratórios nos pets. E claro, as visitas regulares ao veterinário são indispensáveis. A prevenção é sempre o melhor remédio. Sem dúvida. O veterinário é o profissional mais indicado para acompanhar a saúde do seu pet, identificar qualquer problema precocemente e indicar as medidas preventivas mais adequadas. E que tal a gente ir além dos cuidados básicos e pensar em práticas mais sustentáveis no dia a dia? Afinal, cuidar do planeta também é cuidar da saúde dos nossos pets. Adorei a ideia. Pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Por exemplo, podemos optar por rações com ingredientes naturais e embalagens recicláveis, usar shampoo e produtos de higiene biodegradáveis. E que tal usar brinquedos ecológicos, feitos com materiais reciclados ou biodegradáveis? Ótima ideia. E, na hora de descartar os resíduos do seu pet, procure opções de coleta e compostagem. E que tal reduzir
o consumo de carne. A produção de carne tem um grande impacto ambiental, então diminuir o consumo tanto nosso quanto os nossos pets pode ser uma atitude muito positiva. Excelente ponto. Existem rações vegetarianas e veganas para pets, que são nutritivas e saborosas. Converse com o seu veterinário para saber se essa opção é adequada para o seu bichinho. E a gente também pode incentivar a adoção de pets, né? Adotar um animalzinho que precisa de um lar é um ato de amor e também contribui para diminuir a superpopulação de animais abandonados. Com certeza. Adotar é um gesto lindo e que faz bem pro coração e pro planeta. E falando em fazer o bem, que tal se engajar em projetos e ONGs que atuam na proteção animal e na preservação ambiental? É isso aí, pessoal. A gente precisa se unir para proteger nossos pets e o planeta. Informação, ação e muito amor. Essa é a receita para um futuro mais sustentável e feliz para todos. E com essa mensagem positiva, a gente chega ao final do nosso The Deep Dive sobre os impactos das mudanças climáticas na saúde dos pets. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão no tema e que as informações e dicas compartilhadas inspirem atitudes e ações para proteger nossos amados companheiros. Lembrando, cuidar do planeta e cuidar dos nossos pets. Até a próxima, pessoal. Até!